Até por isso eu tô com uma alocação desequilibrada na carteira, já adiantando. Eu postei isso no Instagram outro dia, causou um pouco de choque a muitas pessoas. Mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Se você tivesse ganho 500 milhões de reais, o que você faria com essa grana? Que você continuaria morando no Brasil, ia pra fora? O que você compraria? Tem algum sonho que você gostaria de colocar em prática? É muito dinheiro, né? É muito 500 dinheiro. milhões. Porque geralmente quando você fala dos bilionários, e como a gente faz podcast lá no Sócio, a gente acabou sentando na mesa com vários bilionários, é raro um bilionário ter tudo isso de liquidez. Que geralmente o negócio dele vale bilhões, ele é um dos acionistas do negócio, então a parte dele vale 1 bilhão, mas ele não tem aquele dinheiro no banco. E talvez nunca venha a ter. Então é muito dinheiro. Mas já me perguntaram isso, e a primeira coisa que eu pensei é, bom, uma parte eu poderia doar. A gente tem essa parte de doar sempre um pouco do que a gente faz, né? E o restante, basicamente, eu investiria da mesma forma que eu invisto hoje. Não mudaria, talvez mudassem os instrumentos. Porque valeria a pena ter fundo exclusivo agora não mais, né? Mas um fundo exclusivo previdenciário, alguma coisa assim, algum tipo de veículo de investimento próprio. Então a gestão talvez mudasse. Agora, onde estaria alocado seria muito parecido com o que eu faço hoje em dia. E quanto a hábitos de vida, também não acho que ia mudar muito, não. Porque eu não sou o cara que quer ter uma Ferrari, por exemplo. Se eu quisesse, eu já teria. Só que eu não vejo muito sentido. É um carro muito caro, o Brasil é um país violento. Aí tu vai comprar uma Ferrari, um carro que é mega esportivo, andar blindar. Entendeu? Então não vale a pena. E pra andar aqui também é difícil, né? Porque o Brasil tem tanto lugar esburacado. Exatamente, é um carro muito baixo, minha coluna é muito boa. Então, eu fico pensando naquilo que o pessoal vai querer comprar com esse dinheiro. Eu falo, pô, já tem a minha casa muito boa, lá eu tenho tudo que eu preciso. Então, hoje, as coisas que eu quero, acho que várias delas o dinheiro não paga, né? Porque o dinheiro, tem até aquele gráfico que mostra isso, o Daniel Kahneman fez o estudo sobre dinheiro lá atrás, e ele queria ver até quanto... Isso para os Estados Unidos, 2010, se eu não me engano. Até quanto dinheiro traria mais felicidade, entre aspas, bem-estar? Porque felicidade é muito subjetivo também. E ele viu que se o cara não tinha nada e tinha $100, melhorava, né? Se tinha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 ao ano, melhorava. Porque você paga educação, paga saúde para sua família, paga lazer. Mas ele viu que a partir de 75 mil você começava a ter meio que um platô. Então, 75 mil dólares gerava o maior ganho e depois disso eram só ganhos marginais decrescentes. Ou seja, ganhos que ficavam cada vez maiores, mas era cada vez menor esse acréscimo, entendeu? Então ele mostrou, olha, há um limite para quanto de dinheiro te gera mais bem-estar. Eu acho que eu já tô nesse limite. Pô, que legal. Então, eu não sei o que eu faria com o dinheiro. Talvez eu mudasse coisas na minha vida. Porque eu trabalho hoje porque eu tenho um objetivo. Eu quero que o Grupo Primo ele atinja um valor de mercado que a minha parte chegue a valer bilhão. Estaria muito mais próximo disso com 17 milhões. Sim, metade do caminho já estaria feito, né? Então poderia abreviar minha aposentadoria, digamos assim, né? Também não sei se isso aconteceria, porque eu gosto do que eu faço. Exato. Apesar dos pesares de rede social, que é um ambiente meio tóxico às vezes, né? Mas eu gosto. Você sabe, Bruno, o que eu penso, né? A gente fala em aposentadoria. Mas eu também acho que não conseguiria ficar mais de 30, 60 dias parado. Eu acho que a gente viajar, uma hora cansa. Você precisa ter uma rotina, você não pensa assim? Não, eu penso nisso, mas, por exemplo, hoje eu leio muito menos do que eu gostaria. Eu tenho uma pilha de livros que é aqueles que eu quero ler. E essa pilha cresce muito mais rápido do que os livros que eu leio, que eu tiro da pilha. Porque eu vou conhecendo novas referências, vou ganhando livros de pessoas, que são pessoas que passam no meu crivo, assim, a gente inteligente a ponto de me indicar um livro e eu saber, isso aqui não é besteira, esse livro aqui deve ser bom. Então, se eu tivesse mais tempo pra isso, eu tô estudando italiano, eu queria aprender italiano, se eu tivesse mais tempo eu aprenderia mais rápido. Então, tem muita coisa que eu gostaria de fazer que hoje não é prioridade. Porque eu tenho certos objetivos financeiros à frente. Na hora que eu completar esses objetivos, isso passa a virar uma prioridade. Então, isso poderia rearranjar a maneira como eu tô vivendo minha vida hoje. Agora, em termos de investimento, eu não acho que mudaria muita coisa daquilo que eu faço com o meu dinheiro, não. Os percentuais. Nós vamos falar isso aqui hoje, inclusive, nós vamos abordar como é que você tá investindo hoje os percentuais da sua carteira, Tá meio Bruno. bagunçado que o Bitcoin bagunçou tudo. E vamos falar agora, então. Vamos entrar no assunto Bitcoin. Claro. Eu sei que você é um dos caras das antigas que já vem falando de Bitcoin há muito tempo, né? Inclusive, você é um defensor da moeda, você gosta. E eu queria saber de você, Bruno, o que você espera os próximos anos? O Bitcoin que hoje, né, já tá voltando ao seu topo histórico. E muitas pessoas que desacreditavam da moeda passam a enxergar a moeda como algo que realmente
veio para revolucionar o mercado. Qual que é a ideia do Bruno para esse ano? A gente vai continuar tendo altas aí? Temos eventos importantes esse ano? O que você pensa? Bom, é sempre complicado, né? O Warren Buffett, ele fala que o espelho retrovisor é muito mais nítido do que o para-brisa. Então, falar daquilo que vem à frente é difícil, até porque a gente quer fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Isso é tremendamente complicado. Mas eu espero que seja um ano forte. Até por isso eu tô com uma alocação desequilibrada na carteira. Já adiantando, eu postei isso no Instagram outro dia. Causou um pouco de choque a muitas pessoas. Mas hoje minha carteira, ela tá mais de 80% em Bitcoin. Caramba, fiquei em isso... choque agora também. Pois é, e por que isso aconteceu? Porque lá atrás, quando eu conheci o Bitcoin, era quase nada. Depois eu aumentei para 5. Aí na época da pandemia, nós tivemos ao mesmo tempo 3 eventos que foram muito relevantes. Primeiro, aconteceu o halving. Cada mais ou menos 4 anos, a cada 210 mil blocos do Bitcoin, e um bloco é a cada mais ou menos 10 minutos, então dá uns 4 anos, você tem a recompensa caindo pela metade dos mineradores. Então tinha acontecido isso. A gente tinha também muito dinheiro sendo colocado no mundo, a oferta monetária crescendo pra caramba, e taxas de juro que estavam em 0 ou muito próximas de 0, inclusive aqui no Brasil 2%. Então lá eu elevei minha alocação de 5% para 20%. E aí esse 20 ele começou a virar 40, 60, ele foi dobrando e eu queria vender. Só que eu perdi a janela boa de venda no último ciclo. Então eu falei, cara, eu vou segurar um pouco. Eu também ganhei mais dinheiro, aumentei mais em outras áreas, o Bitcoin caiu pra caramba depois. Então ele voltou para um patamar mais comportado. Só que eu fui comprando mais durante aquele período do final de 2021, em que a gente teve uma série de eventos horríveis pro Bitcoin, culminando com a quebra da FTX, né? A FTX. Lembro. Por conta de uma fraude. No final, aquilo acabou virando um esquema Ponzi, digamos assim. E com aquilo, o Bitcoin caiu a 16 mil dólares. Eu comprei bastante naquela época. Cheguei aos 20%. Só que ultrapassei um pouco aquilo. No final, aquilo foi crescendo e hoje o que a gente tem é que ele tá ocupando quase 80%. Eu fui comprando mais depois. Porque eu acho que esse vai ser um ano excepcional. Só que eu friso pro pessoal que tá assistindo, e é uma frase do Mises, que o homem rico ele pode se dar o luxo de adotar caminhos insanos por muito mais tempo do que aquele que não é rico. Então, não é todo o meu patrimônio que 80% disso está no Bitcoin. Porque a maior parte do meu patrimônio é minha participação no Grupo Primo. Depois disso, eu ainda tenho imóveis, né? Ainda tem um dinheiro que eu não conto na carteira, que é uma liquidez que eu deixo, para caso uma eventualidade venha acontecer. É uma reserva de emergência turbinada, digamos assim. E com isso, mesmo que o Bitcoin vá a 0, que eu não sei como isso poderia acontecer, mas não é porque eu não sei que não pode vir a acontecer, eu me machucaria, mas eu não iria à ruína. Então não é pro pessoal observar isso que eu tô falando e pensar, meu Deus, ele tá com tudo isso, então deixa eu ir vender minha casa, né? Vou pegar dinheiro no banco a juros de 4% ao mês, porque se o negócio vai dobrar, no final do ano vai valer a pena. Não, não é isso, né? Mas eu acho que nós teremos um ano muito forte. Porque a gente tem a dinâmica do halving acontecendo. E aí, pra quem não entende o que é o halving, lá atrás, quando o Bitcoin começou a funcionar, 2009, janeiro de 2009, a recompensa por bloco minerado, quando os mineradores, que é o pessoal que tem lá os hardwares para participar do protocolo do Bitcoin, eles ficam competindo num concurso mundial para ver quem consegue achar a resposta de um problema matemático complexo criado pelo Bitcoin. Quem acha, ganhava 50 Bitcoins. Isso em 2009. 2012, essa recompensa caiu para 25. 2016, para 12,5. 2020, durante a pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125. Então, imagine, pegando uma analogia com o ouro, que os sindicatos mineradores de ouro do mundo se reunissem a cada 4 anos e falassem: pessoal, de hoje em diante é só metade do ouro pro mundo, tá? Então você tem uma quebra pela metade na oferta, enquanto a demanda de ouro permaneceria a mesma. Tendência é o preço subir. Com Bitcoin, quase a mesma coisa acontece. Porque você tem essa quebra pela metade na oferta, só que a demanda tende a subir muito mais. Porque uma parte muito importante do halving é que ele é um baita de um evento de publicidade pro Bitcoin. Porque esse ano todo mundo vai falar desse assunto. A gente vai ver a Globo falando do halving do Bitcoin. Isso vai acontecer. Com isso, um monte de gente que ouvia falar, não dava muita bola, vai olhar para aquilo, vai olhar e pensar: caramba, no passado subiu 130%. E esse ano já subiu não sei quanto. Então esse cara, ele vai começar a mandar mensagem para aquele amigo que é mais entendido de Bitcoin querendo comprar. Nessa hora, você costuma ter uma explosão nos preços. Que, diga-se de passagem, ela ficou menor a cada halving. Lá atrás, o efeito do halving era maior do que se a gente pegar o último halving que aconteceu.
Então muita gente até fala que o efeito do halving hoje é psicológico, porque se você pensa no Bitcoin, no fluxo que você tem gerado de Bitcoins novos por estoque que existe, poxa, em 2009 não tinha estoque, e o fluxo era de 50. Em 2012 o estoque era pequeno, o fluxo ainda era relevante, 25. Agora o estoque é de 19 milhões e pouco, e o fluxo é muito baixo. Então realmente, pensando em fluxo por estoque, esse pessoal ele tá com um palpite adequado, na minha opinião.